e deixou Nazaré. Foi viver para junto do mar da Galileia, para a cidade de Cafarnaum. Ia começar a sua vida pública. Hoje o Evangelho recorda-nos esse momento da sua vida. Como terá começado Jesus esta nova fase da sua existência? Dizendo: convertei-vos e acreditai no Evangelho. Esta missa será aplicada pelas seguintes intenções: pelo primeiro aniversário da Páscoa, da passagem deste mundo para Deus, da nossa irmã Maria Oldemira Cota da Costa, a pedido de seu marido Manuel Álamo, e também por alma de Osvaldo Sousa, a pedido de irmã e pais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos, aqui presentes, e a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9, a todos os doentes, a todos os peregrinos deste santuário. Hoje é o domingo da Palavra de Deus. Jesus começou por convidar as pessoas ao arrependimento. Vamos também nós começar esta Eucaristia arrependendo-nos e recebendo o perdão de Deus. Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Terceiro domingo do tempo comum, ou domingo da Palavra de Deus. Primeira leitura. A consciência de ser o povo eleito leva Israel a considerar que todas as outras nações estão fora da possibilidade da salvação. O Senhor responde a esta perspectiva enviando o profeta Jonas a Nínive, capital da Assíria, cidade que, para os israelitas, simboliza tudo o que há de mais odioso e hostil a Deus. Segunda leitura. Corinto era uma cidade de contrastes. Nela aportavam marinheiros de toda a parte, o que incrementava a prostituição e um grande laxismo sexual. Por outro lado, coexistiam correntes filosóficas que desprezavam o corpo e consideravam o casamento como um mal. Perante isto, os coríntios perguntaram a Paulo qual o caminho a seguir: o casamento ou o celibato? O apóstolo é claro: cada um deve manter-se na condição em que Deus o chamou à fé. Mas importante, sobretudo, é a consciência de que o fundamental é a união a Jesus. Evangelho. A prisão de João Batista marca o fim da sua missão e o início da missão de Jesus. Trata-se de uma única missão, a de Jesus, preparada pelo Batista e continuada pela Igreja. Por isso, no começo da sua missão, Jesus escolhe imediatamente um grupo de 4 discípulos, com os quais dá início à Igreja, e que associa a sua missão de ser pescador de homens, ou seja, de resgatar do domínio do mal todos os seres humanos. Trata-se do cumprimento universal do que Deus realizou em Nínive, por meio do profeta Jonas. As leituras serão proclamadas pela Conceição Melo e pelo José Maria Saldanha. O Salmo pela Fátima Martins e a Oração dos Fiéis pela Manuela Cota. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregou nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive,
conforme a palavra do Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar nestes termos: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam no seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Fazei-me, Senhor, conhecer os vossos caminhos. Ensinai-me o vosso rumo. Dirigi-me na vossa verdade. Vós sois o meu Deus e Salvador. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Recordai, Senhor, a vossa ternura e a vossa bondade, que são eternas. Recordai-vos de mim com misericórdia, porque vós, Senhor, sois bom. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor é bom e justo, reconduz o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e aos pobres guia os seus passos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como se as não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem, os que compram como se não possuíssem, os que utilizam este mundo como se realmente não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro.
Palavra do Senhor. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de João Batista ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde comigo, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Por esse Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Irmãos, quando contemplamos a realidade que nos rodeia, notamos a existência de sombras que criam tantas vezes angústia, desilusão, desespero e sofrimento na vida da humanidade. Esse quadro não é, no entanto, uma realidade irremediável. Nos projetos de Deus está um mundo diferente, um mundo de harmonia, um mundo de justiça, um mundo de reconciliação, um mundo de amor, um mundo de paz. A esse mundo novo, Jesus chamava o reino de Deus. Às vezes pensamos que o reino de Deus é uma coisa da outra margem. Também é. Quando chegarmos à outra margem, nós vamos chegar à plenitude do reino de Deus. Mas o reino de Deus é uma tarefa a construir no aqui e no agora. O reino de Deus, o que é concretamente? É a harmonia, é a justiça, é a reconciliação, é o amor, é a paz, é a alegria que brota do coração. E, portanto, irmãos, quando o sacerdote despede a Assembleia, nós saímos daqui com uma missão. Qual é essa missão? Construir o reino de Deus, que é a mensagem do Evangelho. Sairmos daqui e fazermos acontecer o Evangelho, fazermos acontecer a
a harmonia, fazermos acontecer a justiça, a reconciliação, o amor, a paz, a alegria. Para que o reino de Deus se torne uma realidade, o que é necessário fazer? Primeira coisa, conversão. E a segunda coisa, acreditar no Evangelho. É a mesma coisa que Nossa Senhora disse em Fátima, aos pastorinhos. O que é que ela disse? Penitência, oração. Que é, por outras palavras, agora a gente pode, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, qual é? A conversão e a oração que é? A Eucaristia. Falta hoje, no nosso mundo, digamos assim, a conversão e a Eucaristia. Porque a Eucaristia é a oração por excelência. Eu diziam-me, o meu avô paterno nasceu em 1904. E, portanto, nos anos 20, ele era um jovem adulto já. E nos finais do século XIX e nos princípios do século XX, os homens praticamente não iam à missa. A missa era uma coisa de mulheres e de crianças. O meu avô paterno ia à missa só na desobriga e só uma vez por ano. Isto era muito comum. E por isso a mensagem de Nossa Senhora em Fátima não está fora do contexto. A gente é que estamos um bocadinho fora do contexto. Mas quando ela diz penitência e oração, é conversão ao Evangelho e voltar à Eucaristia. É isso que ela está a dizer. As pessoas da altura percebiam perfeitamente isto. Porque aquelas correntes filosóficas do século XIX e princípio do século XX eram muito, e a Primeira República era muito anticlerical, muito contra a Igreja. Portanto, a Igreja era uma coisa lá dos padres e das freiras e das mulheres e das crianças. Não era assim. Depois, o meu pai, quando nasceu, já nasceu nos anos 40, 38, 39, ali já houve uma mudança nessa altura. O meu avô, nessa altura, já começa a participar na Eucaristia. Ele e outros homens daquele tempo. Vejam as coisas como são. E, portanto, irmãos, voltando aqui ao Evangelho, para que o reino de Deus se torne uma realidade, o que é necessário fazer? Primeiro, conversão. Temos de modificar a nossa forma de encarar a Deus, de encarar o mundo, de encarar os outros, para que se torne possível o nascimento de uma realidade diferente. Temos que nos converter. Segundo, acreditar no Evangelho. Acreditar no Evangelho é acreditar na pessoa de Jesus, na sua mensagem, no seu projeto. O seu projeto é uma vida de amor total, de doação incondicional, de serviço simples e humilde, de perdão sem limites. E na segunda parte do Evangelho, o evangelista Marcos apresenta-nos a vocação, o chamamento dos primeiros discípulos. Pedro e André, Tiago e João, são os primeiros a responder positivamente ao desafio do reino. Isso significa que eles estão dispostos a converter-se e a acreditar na boa nova de Jesus. Nesta catequese sobre a vocação de Pedro e André, Tiago e João, São Marcos sugere que, primeiro, o chamamento a entrar na comunidade do reino é sempre uma iniciativa de Jesus, dirigida a pessoas concretas, com um nome, com uma história de vida, com uma profissão. Eles eram pescadores, possivelmente com uma família. Segundo, esse chamamento é sempre exigente. Jesus não explica nada, Jesus não dá garantias nenhumas e nem sequer se volta para ver se os chamados responderam sim ou não ao seu desafio. Terceiro, esse chamamento não é para frequentar as aulas de um qualquer mestre, mas é um chamamento para aderir à pessoa de Jesus, para fazer com ele uma experiência de vida no amor a Deus e no amor aos irmãos. Quarto, esse chamamento exige uma resposta imediata, total e incondicional, que deve levar a relativizar e a secundarizar tudo o resto para seguir Jesus e integrar a comunidade do reino de Deus.
Se nós quisermos seguir Jesus incondicionalmente, radicalmente, nós temos que secundarizar outras coisas. Temos de fazer uma escolha. Temos de fazer uma opção. Pedro, André, Tiago e João não exigem garantias. Não perdem tempo para pensar, para medir os prós e os contras, para pôr em ordem os negócios, para se despedir do pai ou dos amigos, mas limitam-se a deixar tudo e a seguir Jesus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria e disponibilidade. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens da nossa Diocese, que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu espírito e a perseverança nas dificuldades. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por nós que aqui participamos nesta celebração, para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus e de a ela voltar, se a virmos a perder. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, escutai as nossas súplicas que vos dirigimos com toda a confiança. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, vieste em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abriste o caminho da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Conhecemos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. Maria Oldemira Cota da Costa, no primeiro aniversário de falecimento. Lembrai-vos também de Osvaldo Souza, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Vamos rezar a oração dos filhos de Deus e pedir que saiamos daqui comprometidos com a construção do reino de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Diz os convidados para o banquete do reino dos céus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por Cristo, nosso Senhor. Inclinai-vos, irmãos, para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirige os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para todo sempre. Um santo domingo para todos e uma semana plena de Reino de Deus. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.